Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Bem-vindo a mais um episódio. William Câmara por aqui. Gustavo Oliveira. E hoje nós vamos falar sobre como não se tornar um profissional obsoleto, né? Como não ficar para trás num mundo onde as coisas estão sempre sendo inovadas, as pessoas têm que se adaptar a muita coisa, tudo muda, né? Isso tem transformado a forma como a gente age como profissional, como nós lideramos nossas equipes. E aí eu faço uma pergunta para você. Você está dando espaço para o novo? Você está aberto a aprender uma coisa nova, novos paradigmas, né? Você está com a mente aberta ao aprendizado em todos os aspectos ou só num pedacinho ali que te interessa, que é conveniente para você? E aí, Gustavo, a gente tinha comentado agora sobre uma parábola da xícara cheia, da mente cheia, né? Quer contar essa parábola aí, Gustavo? Sim, vamos lá. Bom, talvez você já tenha ouvido essa história, talvez não, mas não importa. Eu vou te trazer ela e vou posicionar, né, frente a esse nosso assunto para ilustrar um pouco da mensagem que a gente gostaria de transmitir hoje nesse episódio. Disse que lá no século XIX, tinha um mestre zen chinês que vivia na montanha. E ele era muito conhecido pela influência que ele exercia sobre os mais jovens. Porque ele tinha muita sabedoria, muita sensatez, né? Prudência e simplicidade. Uma vez um professor da universidade queria saber mais sobre o Zen e foi visitá-lo, né? Então, o mestre lá da montanha convidou esse professor universitário para tomar uma xícara de chá com ele. Durante o encontro, o mestre estava ali preparando, né, o chá dele em silêncio e tal. Enquanto isso, o professor falava sem parar sobre as suas próprias visões sobre a vida, né, sobre filosofia de vida, etc. Assim que o chá ficou pronto, o mestre lá da montanha continuou colocando o chá ali na xícara do visitante. E o professor continuava falando sem parar, ele não tinha parado antes de falar. Lá, em determinado momento, o chá estava sendo colocado na xícara começou a transbordar, começou a cair para fora. E o mestre continuou colocando o chá, espalhando pelo pires, depois caindo pela mesa, depois caindo pelo chão. Aí, em determinado momento, né, o professor se deu conta e falou: nossa, mas está derramando tudo, o chá. Pensou, né, esse mestre está ficando, acho que, gaga, confuso, traído, derrubando o chá. Mas, no entanto, né, o que o mestre estava transmitindo para ele? Então, enquanto ele falava sem parar, o mestre lá mandando ver no chá. E eu estava ensinando ele que ele não estava dando espaço para ouvir. Ele foi lá conversar sobre a visão do mestre, mas ele não parava de falar. Ele queria se autoafirmar, queria mostrar que ele era o sabichão e tal. Então, é uma parábola interessante para a gente. Não quer dizer que, às vezes, a gente não tenha que se posicionar, não tenha que tenha que falar. É óbvio, tem hora que a gente tem que se posicionar, tem que falar. Mas a gente tem que estar sempre com a mente aberta a aprender, né, em todas as situações. Então, a ideia aqui, né, é por que esvaziar a sua xícara mental nesse mundo em que vivemos. Quer comentar um pouquinho sobre isso? Sim, é uma pergunta bem relevante, né? Por que a gente tem que estar atento para não estar lá com a xícara cheia e não consegue aprender mais nada, não ouvir mais nada? A gente estava comentando aqui agora há pouco, né? Nós já estamos quase com 50 anos e a gente ainda lê, ainda aprende, mas a gente também está atento às nossas próprias convicções. Estamos colocando para fora muito conhecimento, mas a gente está sempre aberto a pegar alguma coisa nova. Ainda mais hoje, quando tem um monte de informações, tecnologias. Hoje o que não falta agora com inteligência artificial, o que não falta é uma tecnologia que de repente pode mudar tudo. Agora mesmo a gente está falando sobre um software que a gente põe um texto, ele converte numa linguagem natural e fala com a nossa voz, né? A gente testou agora. Mas nada substitui ainda a nossa voz. Tem potencial ainda não tem. Mas são tantas ideias, tantas coisas que podem transformar a nossa vida, né? Mudar o nosso negócio. Se a gente estiver preso a um paradigma X, né, a gente pode estar perdendo uma grande oportunidade de mudança. Né? Tem um filme muito antigo que chama O Artista. Lembra desse filme? Sim, é bem bacana. Quando veio, eu acho até. Sim, quando vem o cinema falado, que as pessoas acharam, imagina, por que vão falar no cinema? Ou seja, uma coisa que mudou, que trouxe ali um monte de transformações, que trouxe impacto e tinha gente que não estava aberta para aprender, para aceitar aquela mudança. Né? Então, aí, acho que a grande lição aí da gente estar atento para esvaziar a nossa xícara mental é que o mundo está em constante mudança. Se você não está aberto a aprender uma coisa nova, tem grande chance de você ficar para trás, como no próprio título disse. Né? Você tende a ficar obsoleto, e isso é ruim.
isso não quer dizer que você tem que aceitar tudo sem crítica, certo? Você tem que manter um filtro ativo. Exato, exato. E eu acho que a gente pode extrair, né, de tudo isso que a gente está falando aqui, duas reflexões, dois insights, até duas estratégias de ação como líderes, né? A primeira que eu queria trazer à luz aqui para o nosso bate-papo é o seguinte: se você é um líder, você tem uma grande responsabilidade atualmente, que é de guiar equipes e organizações num ambiente que está em constante mudança. Sempre esteve, mas a velocidade agora aumentou muito e a responsabilidade é sua de guiar a equipe. Sem uma mente propícia ao aprendizado, aberto ao aprendizado, esse seu trabalho vai ser prejudicado, mesmo que você seja muito bom ou sempre foi muito bom, mas tem que pensar nisso. E o segundo, que eu colocaria até como uma estratégia muito poderosa na gestão de equipes. O Ray Dalio, que é um multibilionário aí americano, criou aí uma grande empresa, né, no setor financeiro, ele escreveu um livro muito bacana que chama Principles, né, Princípios. E é muito interessante mesmo esse livro. E num desses princípios, ele fala o seguinte: crie uma cultura da empresa na qual seja correto cometer erros e inaceitável não aprender com eles. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando, só que aqui já é uma tangibilização de como aplicar a mente aberta ao aprendizado. Porque se você como líder, bloquear a pessoa de errar, ela nunca vai ousar, ela nunca vai tentar mudar, ela nunca vai tentar aprender algo novo, ela nunca vai tentar nada novo. Ela vai ficar sempre na mesmice, no beabá, no feijão com arroz. Porque se ela tentar e errar, vai ser punida, então isso acaba gerando um efeito muito nocivo ali à equipe e à empresa. Então fica aqui essa reflexão final, essa conclusão final e essa ferramenta, né, de tangibilização de tudo que a gente falou hoje. Isso me faz lembrar, Gus, daquele workshop que a gente fala sobre inovação e criatividade, né? Onde você traz a sacada de erre o mais rápido possível. É verdade. Enquanto você não estiver disposto a errar, assim, você já errou muito, né? Então você traz esse aprendizado de forma real, né? E isso é um excelente tema, né? Que a gente pode, inclusive, falar no próximo episódio, algum mais para frente. Erre o mais rápido possível. Fica aqui um pequeno spoiler de um próximo episódio. E tem mais um ainda. Hoje a gente falou por que a gente tem que esvaziar a xícara mental, mas nós também aí... há mais de 2 décadas trazemos uma tecnologia poderosa que é como você conseguir esvaziar a sua mente, né? Tem técnica para isso. E acho que a gente pode trazer dicas bacanas também. Então tem 2 sacadas legais que a gente pode falar depois sobre isso. Boa. Bom, acho que era essa a mensagem hoje. Então ficamos aí até o próximo episódio. Um grande abraço. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!